com muito gosto que estou aqui. O Sr. Padre começou por dizer que foram muitos quilómetros, mas neste momento inicial é evidente que há um certo cansaço quando se chega, mas rapidamente vai passar e quero dizer-vos que é com muita satisfação que estou aqui neste vosso encontro e nestes vossos trabalhos. Nós comemoramos este ano, como é sabido, 40 anos do regime constitucional e democrático em que vivemos. E eu gostaria, se me é permitido, voltar aos momentos iniciais de construção da nossa democracia, para recordar, porque durante o ano muita coisa tem sido recordada, mas para recordar um caso, um momento de logo a seguir a 74, portanto em 75, em pleno rescaldo de um caso que muitos aqui presentes recordarão, o caso Renascença, em que o falecido Dr. Francisco Sá Carneiro disse numa entrevista, comparando, agora essa parte não é tão importante, comparando o caso Renascença com o caso República, dizia Francisco Sá Carneiro que o caso Renascença não tinha encontrado o eco merecido, apesar de ser um caso muito superior ao caso República da época. Mas naquele contexto, que era um contexto de estatização da imprensa, de controlo da imprensa, de concentração da informação, de condicionamento, dizia Francisco Sá Carneiro, e cito, que na imprensa foi possível tentar combater o monopólio da informação com a fundação de novos jornais, que, com parte da imprensa diária do Porto e com os jornais diocesanos e locais, constituem bastiões da informação livre aos quais as pessoas acorrem, apesar das invectivas do general Vasco Gonçalves contra alguns desses jornais. Eu sou, como calculam, nasci depois, mas acho isto muito importante, porque, e dito na altura por alguém com o peso, com as responsabilidades e com a autoridade que Francisco Sá Carneiro tinha na sociedade portuguesa. Não teve nenhum pejo, nenhuma hesitação em dizer que os jornais locais e os jornais diocesanos eram bastiões da informação livre contra um ambiente de estatização, de controle, de centralização. Jornais que eram símbolos de resistência contra uma lógica, contra uma visão centralista, contra uma visão uniformizadora daquilo que deve ser a imprensa. E eu queria tudo o que temos vindo a fazer nesta matéria da revisão dos apoios à comunicação social, local e regional, exprimem, do nosso ponto de vista, o mesmo apego ao pluralismo, a um pluralismo regional de imprensa livre, de imprensa de inspiração diversa, que em 75, em reação àquele ambiente, Francisco Sá Carneiro teve a ocasião de veicular. Dito isto, eu, fazendo esta lembrança histórica, que me parece muito importante no ano de celebração de 40 anos de regime democrático, constitucional, avançaria agora, para não ficarmos presos ao passado, avançaria agora para o presente. E, de facto, como é sabido, o Estado tem vindo a ter uma política de apoio à imprensa local, à imprensa regional. Há muitas razões para esse apoio. Do meu ponto de vista, a principal razão para esse apoio tem que ver com aquilo que eu disse, defesa do pluralismo, de uma informação livre, de uma informação diversa. E é sabido que dentro do quadro legal que nós tínhamos, e que nós temos ainda,
havia referências muito importantes que eu sei que, e aqui muitas pessoas poderão falar sobre isso com grande conhecimento de causa, eu sei que demoraram muitos anos a conquistar. Havia referências expressas às publicações missionárias, há referências expressas às publicações missionárias, há referências expressas às publicações que promovem o intercâmbio com os países de língua oficial portuguesa, há referências expressas a publicações que, no contexto local e regional, são publicações de matriz e de inspiração diversa. Mas havia uma dificuldade, um problema, sobre o qual conversámos muitas vezes e que nos pareceu, desde o princípio, anómalo. Sem querer maçar-vos com detalhes técnicos, não penso que seja esse o ponto mais importante, mas, em termos gerais, aquilo que é hoje a política de incentivos à imprensa local, que é uma política importante, precisamente para promover este pluralismo regional, este pluralismo de informação, de inspiração também diversa. As condições dessa política, as condições gerais de acesso a essa política, impunham que os beneficiários dos apoios, dos incentivos, tivessem como atividade principal a edição de publicações periódicas ou a atividade de radiodifusão. E, naturalmente, que estas condições, que o legislador da altura entendeu que deveria consagrar na lei, constituíam um obstáculo a que órgãos de imprensa detidos por entidades dedicadas a outras atividades não fossem elegíveis para o regime de incentivos. Exatamente como acontece com as fábricas da Igreja e com as dioceses. E, portanto, a lei consagrava um critério que escolhia, que selecionava, ou que privilegiava, melhor dizendo, a entidade proprietária da publicação. E, quanto a nós, descurava a publicação propriamente dita. Desvalorizava a publicação propriamente dita. Não interessava se a publicação tinha qualidade ou não tinha qualidade, se ela tinha audiência ou se não tinha audiência, se tinha influência ou se não tinha influência. O critério era o critério da entidade proprietária, definida exatamente nos termos em que eu acabei de referir, isto é, a entidade que tivesse como atividade principal. Bom, sabemos bem que as entidades podem ter atividades de natureza diferente, natureza diversa, e, objetivamente, esta limitação era uma limitação que penalizava um setor importante da informação, da nossa imprensa local, e não era um critério adequado ao pluralismo de informação, de inspiração diversa que, do nosso ponto de vista, deve presidir a uma política de apoios e de incentivos à imprensa local e regional. E, portanto, esta era uma tradução de um princípio que tem um nome técnico. Eu sou jurista, os juristas às vezes falam muito para eles próprios, mas que é o chamado princípio da especialidade, e que arredava deste sistema de incentivos, do sistema de incentivos diretos, um conjunto de publicações importantes. Era, por isso, uniformizador quanto ao tipo de publicações que considerava, e era cego. Não vamos ser injustos, não era totalmente cego, mas era menos sensível, pouco sensível ao pluralismo
de publicações de informação com matrizes e inspiração diversa, muito em particular a imprensa de inspiração e de referência cristã. Podíamos avançar um bocadinho mais, até para precisar outro aspecto, é que a própria legislação que ainda hoje vigora, ela é incoerente e inconsistente quanto ao critério que adota. Porque se nos ditos apoios diretos o resultado, o quadro legal era aquele que eu aqui rapidamente esbocei, já quanto ao denominado porte pago ou incentivo à leitura, o critério era completamente diferente. E aí nós sabemos que as publicações, por exemplo, as publicações ditas missionárias, são publicações que, enquanto publicações especializadas, são abrangidas pelo atual regime do incentivo à leitura. Que ainda assim podemos discutir se esse critério que está atualmente no diploma que regula o incentivo à leitura é ou não o mais adequado. Para vos dar alguns números, nós sabemos que em 2013, o ano passado, foram apoiadas apenas 6 publicações a este nível. Não vou aqui referir, mas a Alemar, a Fátima Missionária, a Audácia, portanto, foram apenas 6 publicações que nos aparecem neste quadro. Mas isto mostra bem como, de facto, sabendo nós que esta política de apoios é uma política que, de um lado, tem apoios diretos, de outro lado, tem apoios indiretos, os critérios adotados para um e outro eram critérios incoerentes e eram critérios inconsistentes. Por isso, havia que dar havia que decidir e havia que promover uma abertura mais consistente ao pluralismo de informação, ao pluralismo regional de inspiração diversa. E nós tivemos algumas conversas muito importantes, não apenas com a AIC, com outras associações, conversas muito profícuas, e aproveito para felicitar todos aqueles com quem tivemos a oportunidade de discutir nos últimos meses, que nos ajudaram também a compreender melhor a raiz e a fonte do problema. Havia, quanto a nós, e penso que isto deve servir de argumento para o futuro, havia, quanto a nós, uma errada concretização do princípio constitucional da especialidade nos incentivos à comunicação social, com uma insistência nas empresas que são detentoras de órgãos de informação geral, esquecendo outras realidades que são igualmente suscetíveis de ser apoiadas. O que é que nós, da nossa parte, defendemos? Defendemos que existem entidades não empresariais, como sejam entidades que tenham uma matriz cultural ou religiosa, que, embora sejam titulares de órgãos de informação, têm um intuito e embora sejam também elas próprias, embora exerçam outras atividades, são elas próprias detentoras de publicações com um intuito geneticamente informativo e não empresarial, não devendo por isso ser discriminadas. E aquilo que fizemos foi tornar claro, fizemos-lo num regime através de uma fórmula aberta, naturalmente, tornar claro nesse regime um princípio de não discriminação, um princípio de abertura a realidades que são diferentes, ao pluralismo de informação, ao pluralismo de imprensa local, regional, de inspirações, de inspiração e matriz diversa. E por isso quisemos adotar um critério que não assenta na classificação económica da propriedade, mas valoriza, muito em particular, o
extraordinário papel que publicações geneticamente informativas, embora sabendo nós que, tendo uma matriz forte de inspiração, podem ter e têm na sociedade portuguesa. E, naturalmente, com grande destaque para a imprensa de inspiração cristã. De resto, aliás, toda a imprensa tem inspiração. Pode ter uma inspiração num sentido ou no outro, mas toda a imprensa tem. Por isso é que eu há pouco me referia à inspiração, ao pluralismo de imprensa de inspiração diversa. Portanto, o nosso objetivo foi aqui esclarecer fronteiras que não eram claras, que antes eram zonas cinzentas, que prejudicavam objetivamente as publicações que eu penso que a associação representa, publicações que, repito, na medida em que têm um intuito geneticamente informativo, e aqui, aliás, se me permite, até faço um parênteses. Do nosso ponto de vista, é uma lei do Parlamento, mas também nos parece que a lei do Parlamento, que a lei de imprensa, quando faz algumas classificações de órgãos de informação, separando publicações doutrinárias e publicações de informação, não tem ajudado, francamente, a abarcar todo este pluralismo de informação que nós temos na sociedade portuguesa. Talvez se justificasse uma reflexão para a qual eu vos desafio, de se olhar para a lei de imprensa e perceber se aqueles critérios não foram talvez desenhados por algum legislador abstrato que em Lisboa, num gabinete, resolveu, vamos aqui compartimentar e dividir a realidade a partir de conceitos. Talvez devêssemos pensar e refletir sobre isto. Para nós o critério deve ser a publicação e não a titularidade, porque aquilo que queremos nesta revisão da política de incentivos é centrar-nos na criação de conteúdos de qualidade, de informação de qualidade. É isso que nós queremos, de informação que tenha influência, que seja informação que tenha público, naturalmente, que seja uma informação realmente valorizada pelas pessoas. E é isso que nós fundamentalmente pretendemos num regime que é um regime novo, que tem de um lado apoios à modernização de equipamentos, de outro lado tem apoios para nós uma grande prioridade desta nova política, à digitalização, ao digital, ao reforço dos jornais nos novos suportes digitais. De outro lado tem apoios à criação de novos públicos e de novos leitores, que, como sabem, sobretudo os leitores mais jovens, já não são os leitores de há 30 ou 40 anos, portanto já são leitores que se movem nas novas plataformas com uma à vontade que os mais velhos não terão e, portanto, precisam de ser fidelizados para um novo ambiente, para um novo contexto da imprensa local e regional. Apoios à literacia, que nos parecem muito importantes, que queremos, através dos quais queremos estabelecer verdadeiras parcerias a um nível municipal, projetos de colaboração entre órgãos de informação, escolas, estabelecimentos de ensino, universidades, isto é, projetos que mexam, que mobilizem as comunidades regionais e as comunidades locais. Repito, o nosso objetivo é produzir é uma má palavra, é fomentar mais leitores, termos mais leitores, e termos uma melhor literacia, e termos uma melhor inclusão, e pensando numa era que hoje em dia ameaça, como é sabido, fortemente a imprensa em papel, parece-nos que
no caso das publicações digitais, no caso deste objetivo de digitalização, será muito importante reforçar a literacia e a inclusão digital. Estes são alguns dos apoios que definimos. Há outros. Estamos a criar um incentivo ao denominado jornalismo de investigação, ele próprio também aberto a todos os órgãos elegíveis, todos os órgãos de imprensa elegíveis para o sistema de incentivos. E aspecto também novo, corrigimos se eu estiver a falar muito, interrompam-me, mas também não vou demorar muito mais tempo. Corrigimos um vazio que atualmente existe no atual regime. É que no atual regime, sabendo nós que há muitos custos com formação, com emprego, com pessoal nas publicações, e isto tem uma grande importância quando estamos a falar das publicações locais, das publicações regionais, em que as estruturas são necessariamente mais pequenas, introduzimos um incentivo à formação e à empregabilidade no setor dos mídia. E queremos com isto apoiar projetos que passem pela formação, pela qualificação profissional, pelo reforço das condições de empregabilidade, também no setor da comunicação social, em geral, mas aqui, para o que nos move, pensando em todo este setor de informação plural, de pluralismo, de inspiração diversa que encontramos no contexto local e no contexto regional. Em traços gerais, estes são aspectos que consideramos importantes deste novo regime, que nos parece ser o regime que não só corrige anomalias e disfunções que atualmente existem, como abre novas oportunidades e caminhos também para o futuro. Fizemos-lo, como calculam, em circunstâncias difíceis, porque num país acabado de sair de um resgate externo, num país acabado de sair de uma situação financeira, acabado de sair e ainda numa situação financeira que exige todo o cuidado, repensar uma política de incentivos, como calculam, é uma tarefa que encontra dificuldades redobradas. É muito mais fácil pensar uma política de incentivos quando estamos na maré alta. Na maré baixa é mais difícil, é preciso mais imaginação, é preciso mais criatividade. E este diálogo, esta interação com as associações é sempre também uma interação que precisa, de parte a parte, de compreensão. Eu comecei lembrando as palavras de um Francisco que faz parte da história portuguesa, mas agora gostaria de recordar outro Francisco, o Papa Francisco, que em março deste ano fez declarações importantes sobre a comunicação social. Disse então que o clima mediático tem as suas formas de envenenamento. As pessoas sabem, percebem, mas infelizmente habituam-se a respirar da rádio e da televisão um ar sujo que não faz bem. É preciso fazer circular um ar mais limpo. Para mim, os maiores pecados são aqueles que vão na estrada da mentira. E são 3. A desinformação, a calúnia e a difamação. Eu acho que estas palavras não estão assim tão longe das palavras que há pouco reproduzi dos anos 70, há 40 anos. Mas é contra estes males, é contra estes pecados que se deve erguer uma imprensa plural, uma informação plural, uma informação diversa,
uma informação que objetivamente defenda valores. Valores de que a sociedade portuguesa precisa. Hoje, no passado e sempre. Uma imprensa livre é uma imprensa que não tem barreiras de acesso, que não é discriminada. Ou que só é discriminada em função da sua importância, do valor que ela objetivamente adquire na sociedade. Que permite uma pluralidade editorial e de matriz ou raiz de inspiração. Que permite uma diversidade de propriedade de meios, muito importante, dentro das barreiras e dos limites que necessariamente não podem deixar de ocorrer, ligados à transparência e à não discriminação. Portanto, estes objetivos foram aqueles que nós quisemos tornar claros, que quisemos consagrar. Sabemos bem, e com isto termino, que nem todos pensam como nós. Sabemos bem que muitos ainda têm visões, não direi as mesmas visões de há 40 anos, não vão tão longe, mas têm as mesmas visões centralizadoras, as mesmas visões de incompreensão, as mesmas visões, às vezes, de rejeição, de preconceito contra um determinado setor da nossa imprensa. Mas vivemos num país felizmente livre, nem todos são obrigados a ler aquilo que não querem ler, mas quem tem responsabilidades públicas, quem tem responsabilidades políticas tem um dever, tem uma obrigação. É não manter um regime de injustiça, de discriminação injustificada, de barreiras injustificadas. É criar, efetivamente, um regime plural, um regime de informação plural, um regime que permita às publicações, no caso de inspiração cristã, condições de acesso iguais às das outras publicações. Agradeço muito, mais uma vez, o vosso convite, a oportunidade que me deram para vir aqui expor estas considerações, a atenção que me dedicaram nesta hora já tardia da manhã. Julgo que estaremos todos a pensar já em descansar para o almoço, exatamente, que é um período de descanso. Estamos todos a pensar nessa altura. Fecho aqui esta minha intervenção. Muito obrigado.